Mariana Lopes, tenho 34 anos e na semana passada minha mãe nem se deu ao trabalho de me buscar no aeroporto. Isso pode parecer algo pequeno, mas eu tinha acabado de passar 10 anos da minha vida no exterior, pagando uma dívida de 2 milhões de reais que ela criou. Eu estava parado no meio-fio do desembarque em Navegantes, segurando minha mala e vendo outras famílias correrem para se abraçar. Meu celular vibrou. Nenhuma ligação da minha mãe. Nenhuma mensagem dizendo que estava atrasada. Apenas uma notificação do Instagram. No topo do meu feed havia uma foto da minha mãe e da minha irmã caçula em um clube de praia chique. Drinks nas mãos, óculos de sol combinando, o braço dela em volta da minha irmã como se ela fosse a única filha que importasse. A legenda doeu mais do que o fuso horário. A princesinha da mamãe. Algo dentro de mim ficou muito silencioso. 10 anos de plantões duplos e envio de dinheiro para o Brasil para que elas não perdessem a casa, de repente pareciam diferentes na minha cabeça. Era como se eu estivesse assistindo ao filme errado o tempo todo. Rolei pelos comentários. Emojis de coração. Vocês merecem esse descanso. A dupla mais linda. Ninguém naquele post sabia quem realmente tinha pago por aquela viagem. Levei o celular ao ouvido, liguei para a linha internacional do meu banco e disse apenas 5 palavras. Cancelem todos os cartões dela. 10 minutos depois, minha mãe finalmente ligou, com a voz trêmula dizendo que estavam acusando-a de fraude e que o cartão estava bloqueado, implorando para que eu resolvesse. Respirei fundo e respondi, calma e fria. Isso está acontecendo porque você mereceu. Se você já se sentiu usado pela sua própria família, não vai querer perder como eu finalmente virei o jogo. Fique comigo até o final para ouvir exatamente como foi o troco. Quando eu estava parada do lado de fora daquele aeroporto, eu já tinha vivido uma vida inteira sendo a responsável. Cresci na zona leste de São Paulo. Naquela época, minha mãe era diferente. Ela preparava minha lancheira, ia às apresentações da escola e trabalhava como recepcionista em um consultório dentário. Meu pai era mecânico, cheirava óleo e café e sempre dizia a mesma coisa quando entrava pela porta. Enquanto estivermos juntos, vamos ficar bem. Por um tempo, ficamos. As coisas mudaram devagar, como a maioria das coisas ruins. Primeiro, meu pai adoeceu. Ele passou de a pessoa mais forte que eu conhecia para alguém que mal conseguia andar do quarto para a cozinha sem parar para recuperar o fôlego. Os custos com tratamentos e remédios que o plano não cobria consumiram as poucas economias que meus pais tinham. A casa que costumava parecer sólida começou a parecer construída sobre areia. Depois que ele morreu, minha mãe já não era a mesma mulher que dançava na cozinha nos sábados de manhã. Foi então que Balneário Camboriú entrou em nossas vidas. Quando eu estava no ensino médio, ela anunciou que nos mudaríamos para o litoral de Santa Catarina. Disse que havia mais oportunidades de emprego lá e que um recomeço seria bom para todas nós. Eu não percebi que estar perto do luxo e da ostentação fazia parte do plano. Em Balneário, o sol parecia mais forte e a cidade mais barulhenta. A ostentação estava em toda parte, como ímãs brilhantes puxando qualquer um que estivesse um pouco desesperado. Minha mãe conseguiu um emprego em uma clínica de estética. No papel, parecia estável. Na realidade, o salário dela mal caía na conta antes de sair direto para cobrir contas e qualquer nova ideia que ela tivesse para subir na vida. No começo, ela ia a bingos beneficentes ou jogava baralho com as amigas do trabalho apenas por diversão. Algumas horas nas máquinas caça-níqueis escondidas nos fundos de bares, uma bebida grátis, uma história para contar na segunda-feira. A primeira vez que ela me ligou de um desses lugares, a voz dela estava animada de um jeito que eu não ouvia desde que meu pai estava vivo. Mari, transformei R$20 em 800 numa noite só. Você acredita? Lembro-me de sentir uma mistura estranha de esperança e desconforto. Talvez fosse a sorte que ela implorava ao universo. Talvez finalmente parássemos de nos afogar. Aquela foi a última vez que pareceu sorte. Depois disso, as ligações soavam diferentes.
Ela me dizia que tinha estado tão perto de ganhar uma bolada e só precisava de um pouco mais para recuperar o dinheiro. Começou a usar cartões de crédito e a dizer a si mesma que os pagaria quando o grande prêmio viesse. Em vez disso, os saldos cresceram, juros sobre juros. Multas por atraso se acumulavam. Eu a vi perseguir a mesma fantasia repetidamente, perdendo sono, perdendo peso, perdendo qualquer noção do que era real. Quando me formei em enfermagem, a casa estava em uma prestação atrasada de leilão. Peguei o primeiro emprego que encontrei em uma UTI em São Paulo, trabalhando à noite. Eu tinha 23 anos e passava mais tempo com estranhos morrendo do que com minha própria família. Toda vez que eu ligava para casa, minha mãe parecia um pouco mais frenética. Dizia que o financiamento estava atrasado, os cartões estourados, empresas de cobrança ligando sem parar. Quando ela finalmente admitiu a profundidade do buraco, que devia centenas de milhares de reais, senti meu estômago despencar. Fiz o que as filhas mais velhas em famílias desajustadas sempre fazem. Eu disse, eu vou consertar isso. Peguei plantões extras. Parei de gastar dinheiro comigo mesma. Nada de roupas novas, nada de férias, nada de sair à noite. Eu enviava dinheiro todo mês. Às vezes metade do meu salário, às vezes mais. Quando isso não foi suficiente, comecei a procurar contratos internacionais. Uma recrutadora me ligou sobre um hospital em Londres que estava desesperado por enfermeiros de UTI experientes. O pagamento em libras, quando convertido, era quase 5 vezes o que eu ganhava no Brasil. Eu mal conseguia processar os números. Pela primeira vez, acabar com a dívida não parecia uma fantasia, parecia matemática. Se eu trabalhasse lá por alguns anos, vivesse de forma barata e mandasse a maior parte para casa, minha mãe manteria a casa e poderíamos respirar de novo. Quando contei a ela, ela chorou como se eu a tivesse tirado de um prédio em chamas. Minha irmãzinha, que ainda era adolescente, ficou animada, falando sobre me visitar um dia e postar fotos do outro lado do mundo. Lembro-me de estar no aeroporto de Guarulhos para aquele primeiro voo. Minha vida inteira enfiada em 2 malas, dizendo a mim mesma que aquilo era temporário. 2, talvez 3 anos. Pagar a dívida, estabilizar as coisas, voltar para uma família que fosse grata e finalmente estivesse segura. Esse era o plano. O primeiro ano em Londres quase me quebrou. A UTI estava cheia de emergências. Turnos de 12 horas viraram 14. Noites se misturavam aos dias. Aprendi a funcionar à base de cafeína, adrenalina e o bip constante dos monitores. Quando meu pagamento caía, eu transferia uma fatia enorme direto para minha mãe. Toda vez que eu fazia isso, ela me agradecia como se eu tivesse salvado a vida dela de novo. Ela sempre prometia que estava quase acabando, que depois dessa conta ou daquele empréstimo quitado, ela conseguiria caminhar com as próprias pernas. Eu queria tanto acreditar nela que ignorei as partes que não faziam muito sentido. As viagens rápidas que ela continuava fazendo com minha irmã, o celular novo que minha irmã postou online, o jeito que a dívida total nunca parecia diminuir tão rápido quanto o dinheiro que eu estava enviando. Sempre que eu perguntava por que as coisas ainda estavam tão ruins, minha mãe tinha uma resposta pronta. Havia sempre uma conta médica que eu não sabia, um reparo na casa que tinha dado errado, alguma taxa nova do banco. Ela fazia a dívida soar como uma coisa viva que continuava crescendo, não importava o que ela fizesse. Enquanto isso, minha irmã começou a postar fotos mais produzidas, tênis novos, fins de semana no Rio de Janeiro para algum evento, unhas de gel que provavelmente custavam mais do que eu gastava em supermercado por semana. Depois vieram as fotos na piscina em resorts, quartos de hotel com vista para a cidade, roupas de festa e legendas sobre trabalhar duro e curtir muito. Toda vez que eu via um desses posts, contava a mim mesmo uma história de como ela estava pagando por aquilo. Talvez ela tivesse um emprego de meio período que eu não sabia, talvez marcas estivessem enviando coisas de graça. Influenciadoras ganham permutas o tempo todo, eu pensava. Era mais fácil acreditar nisso do que imaginar minha mãe pegando o dinheiro pelo qual eu sangrava e jogando direto de volta no mesmo buraco que quase nos engoliu. Nas raras semanas em que eu não estava me afogando no hospital, eu sentava na minha pequena mesa da cozinha em Londres e abria uma planilha no meu laptop.
Estava cada transferência que fiz, cada promessa que minha mãe me fez, cada número aproximado que ela jogava para mim sobre quanto restava. No papel, parecia que deveríamos estar perto da linha de chegada, mas pelo jeito que ela falava, era como se mal tivéssemos dado um passo. Sempre que eu tentava pressioná-la por documentos reais, ela ficava na defensiva. Dizia coisas como: "Você não confia mais em mim depois de tudo que passei?" Ou: "Sou sua mãe, eu nunca mentiria para você sobre algo assim." A culpa me atingia todas as vezes. Eu recuava, fechava a planilha e dizia a mim mesma para apenas baixar a cabeça e continuar trabalhando. Isso se tornou toda a minha identidade. Não a Mariana pessoa, não a Mariana enfermeira, não a Mariana com hobbies ou relacionamentos. Apenas a Mariana, a filha que paga por todos os outros. Eu não percebi ainda, mas essa foi a primeira parte do dano. O dinheiro doía. As noites sem dormir doíam. Mas perder a sensação de que eu tinha permissão para viver minha própria vida, essa foi a parte que levaria mais tempo para consertar. A primeira rachadura real apareceu em uma noite que deveria ter sido como qualquer outra. Eu tinha acabado de terminar um turno de 12 horas, daquele tipo onde tudo se mistura. Alarmes, códigos de emergência e famílias chorando nos corredores. Cheguei em casa, larguei minha bolsa na porta e abri meu aplicativo do banco por hábito. A transferência para minha mãe tinha sido feita 2 dias antes. Eu esperava a mesma sensação de aperto no peito que sempre tinha ao ver meu saldo cair. Em vez disso, outra coisa chamou minha atenção. O valor que enviei era quase exatamente o que ela tinha me dito que precisava para manter o financiamento da casa em dia. Mas quando entrei na conta conjunta que usávamos para pagamentos no Brasil, vi outra coisa. R$1.000 em um resort de luxo, 2 cobranças separadas de um restaurante caro na orla de Balneário, múltiplos saques em caixas eletrônicos dentro de estabelecimentos que eu sabia serem fachadas para jogos. Olhei para a tela, repassando nossa última ligação. Ela tinha chorado, dizendo que o banco estava no pé dela, sobre juros de cheque especial, sobre perder a casa se não pagássemos aquele mês. Ela nunca mencionou uma viagem. Disse a mim mesma que devia haver uma explicação. Talvez a cobrança do resort fosse um erro. Talvez minha irmã estivesse pagando minha mãe de volta. Talvez. No dia seguinte, durante um momento raro de calma no posto de enfermagem, comentei com o Eduardo. Ele olhou para o meu celular, franziu a testa por meio segundo e fez a pergunta que eu estava evitando. Você tem os extratos reais das dívidas que está pagando? Ou apenas o que sua mãe te conta? A resposta me fez sentir estúpida assim que a disse. Principalmente o que ela me conta. Eu podia ouvir o quão ingênuo aquilo soava. O Edu não me fez sentir mal, o que de alguma forma tornou tudo pior. Ele apenas assentiu devagar e perguntou se eu queria ajuda para levantar todas as informações. Naquela noite, sentamos à minha pequena mesa da cozinha, meu laptop entre nós, meu estômago embrulhado. O Eduardo me mostrou como acessar o registrato do Banco Central e consultar meu CPF no Serasa. Eu esperava ver alguns cartões de crédito, talvez um empréstimo, todos o nome da minha mãe com minha ajuda indireta. Em vez disso, vi contas do meu nome que eu não reconhecia, cartões de loja que nunca solicitei, um empréstimo pessoal aberto há 3 anos com um endereço em Santa Catarina e um número de telefone que não era meu. Rolei a tela em silêncio enquanto meu pulso martelava nos meus ouvidos. Não tem como isso estar certo, eu disse. Eu nem moro lá. O Eduardo se inclinou, lendo a tela. O CPF é seu, Mari, disse ele baixinho. Alguém usou sua identidade para abrir isso. Você precisa ligar para o banco. Minha primeira reação não foi raiva, foi negação. Tinha que haver algum engano, algum erro administrativo. Disse a mim mesma que talvez o sistema tivesse preenchido minhas informações automaticamente porque eu era fiadora de algo. Liguei para minha mãe, minhas mãos tremendo. Oi, ela atendeu alegre demais. Como está, minha viajante do mundo? Não perdi tempo com conversa fiada. Mãe, você abriu alguma conta no meu nome? Houve um momento de silêncio.
Um pequeno estalo na linha. Do que você está falando? Ela disse, com a voz cuidadosa e leve. Expliquei o que estava vendo. As contas, o endereço antigo, o número de telefone. Ela riu no começo. Disse que esses relatórios de crédito nunca são precisos, que eu estava exagerando. Quando não recuei, o tom dela mudou. Por que você está me acusando como se eu fosse algum tipo de criminosa? Ela disparou. Depois de tudo que passei, depois de tudo que fiz por você? A culpa veio na hora certa. Esse era o nosso roteiro. Eu faço uma pergunta razoável, ela transforma em um ataque pessoal, eu acabo pedindo desculpas, mas desta vez algo dentro de mim resistiu. Não estou te acusando, disse devagar. Estou perguntando por que é meu nome nessa dívida. Se algo acontecer, eles vêm atrás de mim. Ela começou a chorar tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Você não entende como é aqui, ela soluçou. Estou me afogando, Mari. Tenho feito o meu melhor. Essas contas provavelmente são apenas como o banco reestruturou as coisas. Eles me disseram que era apenas papelada. Disseram que era a única maneira de nos manter à tona. As palavras dela saíram atropeladas. Metade explicação, metade manipulação. A palavra nós flutuou no ar entre nós. O nós nunca parecia me incluir quando havia felicidade para ser vivida. O nós só aparecia quando ela precisava de algo. Depois da ligação, fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para o teto do meu pequeno apartamento. O Eduardo mandou mensagem do apartamento dele no fim do corredor. Como foi? Olhei para a mensagem, depois digitei a mentira mais fácil. Tudo bem, ela disse que o banco resolveu. Por algumas semanas, tentei empurrar tudo aquilo para um canto escuro da minha mente. Enterrei-me no trabalho. Disse a mim mesma que meus contratos tinham data para acabar. A dívida tinha que ser finita. O sacrifício eventualmente valeria a pena. Então minha irmã postou um vídeo que explodiu minha negação. Era uma montagem do fim de semana dela. Clipes dela em uma suíte de hotel, fazendo maquiagem em um banheiro de mármore, girando em uma sacada com as luzes da cidade atrás dela. No final, ela estava brindando com minha mãe naquele mesmo resort, cujo nome eu tinha visto no extrato bancário. A legenda dizia algo como: garotas que correm atrás merecem brincar. Assisti 3 vezes. Não havia correria nenhuma da parte delas. Havia eu na UTI, segurando a mão de pacientes que não passariam daquela noite. Eu bebendo café velho de máquina às 3 da manhã. Eu carregando o peso das escolhas da minha mãe, enquanto ela brindava a minha irmãzinha por ser a preciosa. Naquela noite, liguei para minha mãe novamente. Pela primeira vez, não suavizei minha voz nem pedi desculpas antes mesmo de falar. Perguntei diretamente se ela estava usando o dinheiro que eu mandava. Dinheiro que ela dizia ser para dívidas, para pagar viagens e noites de jogatina e qualquer outra coisa que ela pudesse justificar como autocuidado. Ela não recuou nem admitiu nada. Em vez disso, partiu para o ataque. Não acredito que você está com inveja da sua própria irmã, ela retrucou. Ela só está tentando construir uma vida. Nem tudo gira em torno de você mandando dinheiro, Mariana. Você acha que é algum tipo de heroína porque tem um emprego? Muita gente trabalha. Senti meu maxilar travar. Um emprego. Era assim que ela chamava segurar a vida das pessoas em minhas mãos, enquanto ela sentava na frente de uma máquina de caça-níquel. Mãe, eu mandei mais do que a média dos brasileiros ganha em 1 ano, disse com a voz tremendo mesmo sem querer. Tenho planilhas, tenho os números. A dívida já deveria ter quase sumido. Por que você ainda deve tanto? Por que você está abrindo coisas no meu nome? Ela ficou quieta por meio segundo. Depois lançou um discurso ofegante sobre taxas de juros, sobre como o banco a enganou, sobre taxas ocultas e como nada era justo. E então ela usou a velha frase, aquela que ela sabia que funcionava todas as vezes. Se você parar de ajudar agora, perdemos tudo. Sua irmã vai para a rua. É isso que você quer? Quer ver ela sem teto? Algo pequeno e teimoso em mim falou antes que a culpa pudesse sufocar. Ela tem 26 anos, eu disse. Ela pode arrumar um emprego.
Houve uma respiração aguda do outro lado, como se eu tivesse dito algo obsceno. Você é cruel, minha mãe sussurrou. Esse dinheiro mudou você. Londres mudou você. Você acha que é melhor que a gente agora. A ligação terminou com ela desligando na minha cara. Olhei para a tela preta, meu reflexo fraco no vidro escuro. Pela primeira vez, em vez de me sentir a vilã por fazer perguntas, senti raiva. Não uma raiva selvagem e descontrolada, uma raiva fria e clara, que deixava tudo nítido. Nos meses seguintes, tentei estabelecer limite. Reduzi a quantia que enviava. Disse que precisava pagar meus próprios cursos, que não podia continuar enviando o mesmo valor para sempre. Cada vez que eu diminuía o número, o drama aumentava. Ela ligava no meio do meu plantão, deixando mensagens de voz sobre cobradores batendo na porta, sobre perder a única coisa que meu pai tinha deixado para nós. Minha irmã mandava mensagens perguntando se eu estava brava com ela, dizendo que sentia que eu não a amava mais. Nas raras chamadas em viva voz, eu podia ouvir minha mãe instruindo-a ao fundo, alimentando-a com falas sobre família, lealdade e sacrifício. O Eduardo me viu andar nessa montanha-russa repetidamente, até que finalmente, uma noite, após um plantão particularmente brutal e um telefonema ainda mais brutal, ele baixou o café e me olhou direto nos olhos. Você sabe que isso não é normal, certo? Disse ele calmamente. Os pais devem apoiar os filhos, não tratá-los como um plano de aposentadoria. Eu rebati no início. Você não entende, eu disse. Ela passou por muita coisa. Perdeu meu pai, está sozinha. Se eu não ajudar, quem vai? Ele não discutiu, apenas fez uma pergunta simples. Se você não estivesse lá, o que ela faria? A resposta era óbvia e fez meu peito doer. Ela daria um jeito, arrumaria um segundo emprego, venderia a casa, falaria com um consultor financeiro. Ela enfrentaria a bagunça que fez em vez de despejá-la em mim. Perceber isso não mudou tudo num passe de mágica. Não cortei relações no dia seguinte. Fiz o que sempre fiz. Tentei encontrar um meio-termo que me doesse menos. Disse a mim mesma que mandaria dinheiro por mais alguns meses, apenas até ela quitar o pior. Disse a mim mesma que minha irmã merecia uma chance de se estabilizar. Disse a mim mesma que eu aguentava um pouco mais de exaustão. Eu não sabia ainda, mas essa decisão de dar a elas um último período de apoio incondicional foi exatamente o que preparou a ruptura final. Porque quanto mais eu tentava me agarrar à versão da família que eu desejava ter, mais forte a verdade bateria quando finalmente aparecesse em preto e branco. O ponto de ruptura não chegou com uma briga dramática. Chegou em um envelope, como qualquer outra correspondência, redirecionada do Brasil. Cheguei em casa de outro longo plantão, tirei os sapatos e notei uma carta na minha mesa. A maioria era propaganda. Uma tinha meu nome impresso em negrito, com o remetente de uma financeira no Brasil. Franzi a testa. Eu não tinha contas ativas com eles. Rasguei o envelope. Era um aviso sobre um saldo vencido em um empréstimo pessoal. Meu empréstimo. Listava um endereço antigo que eu não usava há mais de uma década e um número de telefone que eu não reconhecia. O pagamento mínimo devido era ridículo e o saldo total fez meu estômago revirar. Antes mesmo de terminar de ler, senti aquela mesma clareza fria de quando vi os vídeos da minha irmã. Peguei meu telefone e liguei para o número na carta. Uma mulher do departamento de cobrança puxou a conta e começou a ler os detalhes. Meu nome completo, meu CPF, o endereço, o telefone. Interrompi e disse que estava ligando de Londres, que nunca tinha solicitado aquilo. Houve uma pausa enquanto ela verificava o arquivo. De acordo com nossos registros, isso foi aberto presencialmente, disse ela. Contrato assinado há 3 anos. Você reconhece a avalista listada aqui? Meu coração despencou. Ela leu o nome completo da minha mãe. Desliguei o telefone sem dizer muito. Por 1 minuto inteiro fiquei ali parada na minha cozinha, carta numa mão, telefone na outra, sentindo como se o chão tivesse mudado sob mim. O Eduardo entrou com comida chinesa alguns minutos depois. Um olhar para o meu rosto e ele largou a comida sem dizer uma palavra. Entreguei a carta a ele.
Ele leu 2 vezes, depois olhou para mim. Mariana, isso é roubo de identidade, disse ele calmamente. Isso não é um mal-entendido. Alguém usou suas informações. Ambos sabíamos quem era esse alguém. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, soando distraída e irritada, como se eu tivesse interrompido algo divertido. Ei, posso te ligar de volta? Estou saindo, disse ela. Saindo para onde? Perguntei. Havia música e conversa ao fundo, um lugar barulhento. Não importa, ela retrucou. O que está acontecendo? Você parece estranha. Respirei fundo. Você fez um empréstimo no meu nome há 3 anos? O silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer palavra poderia. Quando ela finalmente falou, a voz estava afiada. Não acredito que você vai jogar isso na minha cara, disse ela. O gerente do banco disse que era apenas papelada. Eles me disseram que precisávamos de outra conta para consolidar tudo. Eu só fiz isso para não perdermos a casa. Você age como se eu tivesse feito por diversão. Imaginei ela sentada atrás de alguma mesa no banco, concordando enquanto um gerente deslizava a papelada e ela pensando. Se eu apenas escrever o nome da Mariana, toda essa bagunça desaparece. Exceto que a bagunça nunca desapareceu, só foi transferida. Mãe, isso não é apenas papelada, eu disse, minha voz tremendo. Essa é a minha vida, é o meu nome na praça. Se eu quiser comprar uma casa ou um carro, ou até mesmo conseguir um empréstimo básico, eles vão olhar isso. Você nem me perguntou. Ela começou a chorar na hora certa. Eu estava desesperada, disse ela. Você não estava aqui. Você não entende como é assustador quando cobradores aparecem na sua porta? Fiz o que tive que fazer por esta família. Aquela frase de novo. Por esta família. Tinha se tornado um escudo atrás do qual ela se escondia sempre que eu chegava perto demais da verdade. Esta foi a primeira vez que não deixei funcionar. Eu sou parte desta família, eu disse. Você continua dizendo que fez isso por nós, mas tudo o que vejo é você fazendo escolhas que destroem meu futuro para não ter que encarar seus próprios erros. Ela ficou quieta. Então ficou má. Se você estivesse aqui, eu não teria precisado, disse ela. Você fugiu para viver sua vida chique no exterior e me deixou lidando com tudo sozinha. Agora quer me julgar? Encarei o telefone como se ele pudesse me morder. Meu apartamento parecia muito pequeno, o ar pesado. Podia sentir o Eduardo me observando do outro lado da sala. Encerrei a ligação antes que ela pudesse girar a faca mais fundo. Nos dias seguintes, movi-me pela UTI como um fantasma. Ainda fazia meu trabalho, mas na minha cabeça, números continuavam rodando em um loop diferente. Os milhares que enviei, os saldos que nunca baixavam, as dívidas abertas em meu nome. A verdade era simples e feia. Minha mãe não tinha apenas se aproveitado da minha ajuda. Ela tinha roubado minha identidade e a usado como um cartão de crédito reserva. Uma noite, após uma emergência que não terminou bem, sentei na sala dos funcionários encarando um sanduíche de máquina de venda automática. O Eduardo sentou ao meu lado. Acho que você precisa ir para casa, disse ele. Não para salvá-la, para ver as coisas por si mesma e decidir como quer que sua vida seja. A ideia de voltar para o Brasil me atingiu com força. Eu não voltava há quase 10 anos. Tudo que eu sabia sobre minha família era filtrado por telefonemas e redes sociais. Parte de mim manteve assim de propósito. A distância tornava mais fácil acreditar nas histórias que minha mãe contava. Mas agora havia uma carta na minha mesa dizendo que a distância não tinha me protegido de nada. Comecei a fazer as contas na minha cabeça. Eu poderia tirar uma licença. Tinha economizado o suficiente para pagar uma viagem e alguns meses sem mandar dinheiro. Custaria caro, mas não tanto quanto ficar nesse limbo para sempre. Quando liguei para minha mãe e disse que estava pensando em ir para o Brasil por um tempo, a reação dela foi imediata e exagerada. Sério? Disse ela, a voz subindo o tom. Ai meu Deus, Mari, isso seria incrível. Poderíamos finalmente ser uma família de novo. Sua irmã vai ficar tão animada. Ela lançou uma visão ofegante de nós jantando juntas, indo a passeios, ela me apresentando aos amigos como se fôssemos apenas mais uma família normal. Nenhuma menção à carta, nenhuma menção ao empréstimo,
Nenhuma menção ao fato de que minhas economias e meu nome tinham sido usados como curativo em uma ferida que ela se recusava a deixar fechar. Ouvi, sentindo-me atraída e repelida ao mesmo tempo. Escolhemos uma data juntas. Reservei o voo assim que desliguei. Nas semanas que antecederam a viagem, minha mãe ligou mais do que o normal. Mandava links de casas à venda que ela alegava que poderíamos comprar um dia. Falava sobre redecorar meu antigo quarto. Suas palavras pintavam sobre a podridão, mas por baixo eu ainda podia sentir o cheiro. Minha irmã começou a me mandar mensagens também, enviando selfies, perguntando que roupa deveria usar para me buscar no aeroporto. Tentei responder como se nada estivesse errado, mas toda vez que vi um novo post dela em algum restaurante caro, algo dentro de mim se contraía. Uma noite, sentei com Eduardo e coloquei tudo na mesa. A carta, as ligações, a passagem. Disse a ele que sentia que estava caminhando para uma armadilha, que eu ainda queria acreditar que fosse um abraço. Ele ouviu em silêncio. Depois disse a coisa que eu precisava ouvir. Você não está indo para consertá-las. Você está indo para dizer a verdade e decidir quais são seus limites. Se você esquecer isso, elas decidirão por você. No dia em que saí de Londres, fiz minhas malas com roupas e presentes. Também levei uma pasta com extratos bancários impressos, prints do meu relatório do Serasa e uma cópia daquela carta de cobrança. Provas, não para elas, mas para mim, para que eu não pudesse ser convencida do contrário do que eu já sabia. O voo para o Brasil pareceu mais longo que o normal. Quando o avião finalmente pousou e taxiamos para o portão, meu coração batia tão forte que meus dedos formigavam. Minha mãe tinha me mandado uma mensagem horas antes. Esteja no desembarque, estarei logo ali. Empurrei as portas de vidro para a área de desembarque. Famílias se aglomeravam com cartazes. Crianças corriam para os braços dos pais. Eu fiquei lá, segurando a alça da mala, examinando cada carro que parava. 5 minutos se passaram, depois 10, depois 15. Meu telefone permaneceu teimosamente silencioso. Desbloqueei a tela e uma notificação apareceu no Instagram. Toquei sem pensar. No topo do meu feed estava um novo post da minha mãe. Ela e minha irmã em um clube de piscina iluminado por luzes suaves, rindo de algo fora do quadro. A localização marcada era um hotel a horas de distância do aeroporto. A legenda era simples: a princesinha da mamãe. Olhando para aquela foto, parada fora do aeroporto com minha mala e minha pasta de evidências, algo dentro de mim finalmente parou de tentar explicar tudo. A história mudou na minha cabeça e desta vez vi claramente. No momento em que a história finalmente fez sentido, parou de doer da mesma maneira. 10 anos de desculpas desmoronaram em um fato simples. Eu não era família. Eu era financiamento. Apertei o aperto na alça da mala, desviei o olhar do telefone e, pela primeira vez em uma década, fiz algo puramente por mim mesma. Caminhei de volta para o terminal, encontrei um canto quieto longe das portas automáticas e liguei para o número no verso do meu cartão de débito. Quando o sistema me conectou a um ser humano, minha voz soou calma. No nome é Mariana Lopes, eu disse. Preciso que vocês cancelem todos os cartões e bloqueiem qualquer linha de crédito conectada ao meu CPF e ao nome da minha mãe. A atendente pediu para verificar minhas informações. Dei tudo o que ela precisava, depois contei sobre a carta, o endereço antigo, as contas que nunca abri. Houve uma pausa, depois uma mudança no tom dela. Vou transferi-la para nosso departamento de fraudes. Por favor, permaneça na linha. Enquanto esperava, vi famílias entrarem em carros, vi pessoas rolarem suas malas em direção a vidas que faziam sentido. A minha não fazia. Não ainda. Mas pela primeira vez, eu podia ver uma versão dela que faria. A especialista em fraudes que atendeu parecia ter ouvido 1000 histórias como a minha. Contei tudo a ela. Contei que minha mãe tinha acesso ao meu CPF e assinou coisas sem minha permissão. Ela não interrompeu. Quando terminei, ela pigarreou. Com base no que você está me dizendo, isso se qualifica como roubo de identidade e potencial fraude, disse ela. Aqui está o que posso fazer hoje. Ela me guiou passo a passo.
Ela poderia sinalizar as contas abertas em meu nome e iniciar uma investigação interna. Como minha mãe estava listada como titular em algumas contas conjuntas, congelar a atividade também bloquearia o acesso dela. Não apagaria a dívida instantaneamente, explicou, mas impediria que crescesse e iniciaria uma revisão. Enquanto ainda estávamos no telefone, ela recomendou que eu contatasse os órgãos de proteção ao crédito para colocar um alerta no meu CPF. Fiz isso ali mesmo, sentado em uma cadeira de plástico desconfortável. Com alguns toques na tela, tranquei meu relatório de crédito. Assim que desliguei com o banco, meu telefone começou a vibrar. O nome da minha mãe iluminou a tela. Deixei tocar 1, 2 vezes, até que na terceira atendi. A voz dela me atingiu como uma onda. Eles estão dizendo que cometi fraude, ela gritou sem nem dizer olá. Meu cartão não está passando, estou no caixa e está recusando. O barulho atrás dela me disse que ela estava em algum lugar público, luxuoso. Mantive meu tom neutro. Eu reportei as contas que você abriu no meu nome, eu disse. O banco está investigando. Eles congelaram tudo ligado ao meu CPF. Ela não perguntou se eu estava bem, não perguntou onde eu estava. Foi direto para o pânico e a culpa. Como você pôde fazer isso comigo? Ela chorou. Você tem ideia do que fez? Não consigo pagar a conta do hotel, não consigo sacar dinheiro. Eles estão dizendo que talvez eu tenha que falar com o investigador. Você precisa ligar para eles e consertar isso agora. No passado, esse tom teria acionado uma resposta automática em mim. Consertar, pedir desculpas, mandar mais. Dessa vez, o sentimento foi diferente. Era uma raiva cansada que parecia quase alívio. Não, eu disse. Eu não vou consertar isso. Você fez isso. Eu apenas estou me recusando a encobrir você por mais tempo. Ela mudou de marcha tão rápido que me deu tontura. Foi de furiosa a suplicante. Mari, por favor, disse ela, a voz falhando. Eu não queria que ficasse tão ruim. Eu só precisava de ajuda. Achei que poderia recuperar o dinheiro no jogo. Eles vão tirar tudo. Posso perder a casa, posso ser presa. Você não pode fazer isso com sua própria mãe. Fechei os olhos e imaginei o rosto do meu pai. Depois imaginei a carta com meu nome. Você já fez isso com sua própria filha, disse calmamente. Só estou escolhendo não ser mais seu escudo. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais nada. Minhas mãos tremiam, mas não era de culpa desta vez. Era do choque de ouvir minhas próprias palavras e perceber que eu quis dizer cada uma delas. O Eduardo estava esperando quando saí para a área de embarque novamente. Ele tinha insistido em voar um dia antes e me encontrar no aeroporto, só por garantia. Quando viu meu rosto, ele apenas pegou minha mala e acenou para a fila de táxis. Pousada primeiro, disse ele. Depois lidamos com o resto. No táxi, contei o que tinha feito. Ele sorriu de um jeito que parecia mais orgulhoso do que feliz. Você fez a coisa certa, disse ele. A pousada em que fizemos check-in não era nada especial. Lençóis rígidos, vista para um estacionamento. Era perfeita. Era território neutro. Espalhei minha pasta na pequena mesa. Tirei fotos de tudo e enviei para uma pasta segura que a doutora Ana, uma advogada que o Eduardo indicou, tinha criado para mim. Quando ela ligou naquela noite, coloquei no Viva Voz. Ela me explicou os próximos passos. Boletim de ocorrência por estelionato e falsidade ideológica. Cartas registradas para cada banco contestando as contas. Seria um processo de meses, avisou. E havia mais uma coisa. Como minha mãe era quem tinha usado minhas informações, qualquer investigação séria voltaria para ela. Ela poderia ser acusada de fraude ou enfrentar penalidades civis graves. Você está preparada para isso? Perguntou a doutora Ana. Sim, eu disse. Estou preparada. Os dias seguintes não se pareceram em nada com a reunião familiar que minha mãe descreveu. Não fui para casa. Não sentei à mesa da cozinha dela. Em vez disso, sentei naquele quarto de pousada e fiz ligações. Respondi perguntas de investigadores de bancos. Minha mãe tentou ligar, deixando recados cheios de raiva e culpa. Eles estão me tratando como criminosa, Mari, dizia ela. Eu sempre ajudei as pessoas. Sou uma boa pessoa. Ouvi essas mensagens uma vez e as arquivei. Minha irmã também mudou o tom. No começo, ecoava minha mãe, mas conforme os cartões pararam de funcionar e as viagens acabaram,
A realidade a alcançou. Uma noite, minha irmã me ligou. Oi, disse ela, soando como a criança de antigamente. Ouvi dizer que você estava na cidade. Você não veio aqui. A culpa tentou surgir, mas eu a mantive sob controle. Eu tinha ido a Balneário por 3 dias, apenas para reuniões legais e depoimentos. Eu sei, eu disse. Eu estava aí para reuniões. Ela respirou fundo. A mãe diz que você está tentando fazer ela ser presa. É verdade? Respirei fundo. Eu reportei contas que foram abertas no meu nome sem minha permissão, disse. Contei a ela o que não tinha contado à minha mãe. Sobre a carta, as contas fantasmas, os anos de transferências. Ela ficou quieta. Eu pensei que ela tinha tudo sob controle, disse ela com voz pequena. Ela sempre disse que você sabia. Fechei os olhos. Essa é a coisa sobre mentiras, eu disse. Elas soam muito como a verdade quando você as ouve vezes o suficiente. Depois disso, as notícias vieram em pedaços. Um texto da minha irmã dizendo que a casa tinha ido oficialmente para a execução judicial. Um e-mail da advogada explicando que minha mãe tinha concordado com o acordo judicial pelas acusações de fraude. Sem prisão, mas liberdade condicional, aconselhamento obrigatório para vício em jogos e pagamentos de restituição. Uma mensagem de voz da minha mãe, uma das últimas que eu vi, oscilando entre me culpar e culpar o banco. Ela nunca disse, eu roubei de você. Ela disse, eu só peguei emprestado. Achei que ia consertar. Enquanto tudo isso se desenrolava, minha vida se reorganizava silenciosamente. Terminei meu contrato final e recusei a renovação. Apliquei para vagas em UTIs no Brasil, escolhendo cuidadosamente cidades onde eu não tinha família por perto. Consegui um emprego em um hospital em Curitiba, um lugar com parques e frio, longe da praia e da ostentação. No dia em que assinei o aluguel do meu apartamento lá, inteiramente em meu próprio nome, com meu salário e meu relatório de crédito limpo, sentei no meu carro e chorei. Um choro quieto e trêmulo de alívio. Eu tinha 34 anos e parecia que finalmente estava tendo meu primeiro lar de verdade. O Eduardo se mudou alguns meses depois. Não construímos uma vida de conto de fadas instantâneo. Ambos trabalhávamos muito, mas construímos rotinas que eram nossas. Na terapia, comecei a desenrolar a bagunça de lealdade e obrigação. Falei sobre ser a criança que traduzia contas de banco para ela, sobre carregar preocupações de adulto num corpo de criança. Minha terapeuta deu nomes a isso que eu nunca tinha me permitido usar: parentificação, abuso financeiro, manipulação emocional. Dar nomes às coisas tornava mais fácil deixá-las para trás. Minha mãe tentou ligar mais algumas vezes. Eventualmente, atendi. Ela não começou com olá, começou com eles tomaram a casa. Você está feliz agora? Meu peito apertou, mas minha voz ficou firme. Não, eu disse. Perder a casa não me deixa feliz, mas não fui eu quem apostou ela no jogo. Ela lançou o roteiro familiar, culpando o jogo, o banco, a sorte. Deixei ela falar até perder o fôlego. Quando ela finalmente ficou quieta, disse o que tinha ensaiado. Não vou mandar mais dinheiro, mãe. Não vou assinar nada. Espero que você leve o tratamento a sério, mas terminei de te resgatar. Houve uma longa pausa. Então é isso, disse ela. Depois de tudo que fiz por você. Pensei nas lancheiras que ela preparava quando eu era pequena. Depois pensei nas assinaturas falsificadas. Sou grata pelas coisas boas, eu disse, mas elas não apagam o dano. Não posso continuar fingindo que apagam. Ela desligou. Essa foi a última vez que tivemos uma conversa real. Ainda existimos na vida uma da outra de maneiras pequenas e distantes. Mensagens de feriado, atualizações passadas pela minha irmã que aos poucos construiu uma vida real, trabalhando como maquiador e fazendo turnos duplos quando precisa. O que sei agora é que família não são as pessoas que compartilham seu DNA. Família são as pessoas que não transformam você em garantia de empréstimo. Uma noite, cerca de 1 ano depois daquele dia no aeroporto, eu estava sentada na minha mesa em Curitiba. Meu saldo bancário estava na minha frente, sólido e chato da melhor maneira possível.
Meu pagamento tinha caído e pela primeira vez em tanto tempo não havia transferência automática agendada. O dinheiro apenas ficou lá. Era meu. O Eduardo entrou, voltando de uma corrida. Como é a sensação? Perguntou ele. Pensei no aeroporto, na ligação para o banco, na pousada. Parece meu, eu disse. Pela primeira vez, parece que minha vida é realmente minha. Essa foi a verdadeira vingança. Não o que ela perdeu, mas o que eu finalmente tomei de volta. Dinheiro, tempo, sono, respeito próprio. Se você se vê em algum lugar dessa história, espero que dê pelo menos um pequeno passo para se proteger. Consulte seu CPF, faça uma pergunta difícil, estabeleça um limite. Pode parecer o fim do mundo no começo. Não é. Pode ser o começo de ter sua própria vida de volta. E apesar de tudo, posso te dizer isso com o rosto limpo. Essa sensação vale a pena.